publicação de dados recentes como o ARASENS e o PC1 trouxeram a necessidade dos oncologistas voltarem a pensar em quimioterapia no contexto do câncer de próstata metastático sensível à castração. Isso porque esses dados trouxeram benefícios robustos para esses pacientes. Por exemplo, o ARASENS reduziu em 30% a chance de morte em relação ao braço comparador. A grande questão é que uma boa parcela desses pacientes serão pacientes idosos e a gente se questiona como manejar, como melhorar a jornada desses pacientes em quimioterapia. Eu sou Lucila Pontes, médica oncologista, cofundadora da Oncogeriatria Brasil. Estou aqui hoje com a doutora Janine Capobianco, também oncologista e fundadora da Oncogeriatria Brasil, para a gente conversar um pouco como melhorar a jornada do paciente idoso com câncer de próstata que será submetido à quimioterapia, seja o docetaxel, seja o cabazitaxel. Janine, muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por estar aqui conosco. No nosso episódio anterior com a Poliana, a gente comentou sobre a importância da avaliação geriátrica para que a gente entenda quem é esse paciente. Se você não assistiu, corre lá e depois volta aqui. Mas na prática, assim, existe algum estudo que mostre que ter esses dados traz impacto real para o paciente? A oncogeriatria é uma especialidade recente, né? Então, o ano de 2020 a gente fala que foi um marco para a oncogeriatria, porque foi quando a gente teve realmente dados e evidências robustas, com estudos randomizados, trazendo o benefício da intervenção geriátrica, né? A gente teve o estudo GAP70, que foi um estudo randomizado, multicêntrico, com pacientes acima de 70 anos. Foram incluídos 708 pacientes em 2 grandes braços. Um braço com avaliação e intervenção geriátrica. É importante ficar claro isso, né? Porque é um cuidado continuado, não é só uma avaliação geriátrica. Esses pacientes foram acompanhados por um período. E o braço do cuidado usual. O que a gente teve de evidência, Lu, foi que realmente a gente teve redução na toxicidade severa, a grave, que é a toxicidade de grau 3 a 5, em torno aí de 25%, seja ela hematológica ou não. A gente teve, além disso, redução no risco de fratura. Outro estudo também, no mesmo ano que trouxe, foi o Integerate, um estudo um pouco menor, né, com 154 pacientes. Mas o que ele trouxe? Que além do impacto na redução da toxicidade à quimioterapia, a gente teve benefício em internações não planejadas, que é muito frequente na população geriátrica, né? A gente sabe que as internações por toxicidade do tratamento oncológico é uma frequente. E no grupo que teve a intervenção geriátrica, a gente teve entre 1 a 2 menos internações por ano, né? E um impacto importante na qualidade de vida, que é um marco muito importante para essa população em específico, né? É um fator que entra na nossa decisão terapêutica, a qualidade de vida, né? O tratamento nunca pode fazer mais mal do que a própria doença, né? Então, esses foram dados que a gente teve, assim, nesse... E é interessante você comentar isso, porque são dados robustos, Sim. Estudos randomizados, multicêntricos. Então, eles entregam um nível de evidência que a gente precisa, que o oncologista gosta, para que a gente passe a implementar algo na nossa prática. Isso, foi inclusive o ano que a AGA entrou nos guidelines mesmo, né? A avaliação geriátrica ampla passou a fazer parte da decisão terapêutica oncológica, né? Então, foi nesse ano que a gente conseguiu trazer essas evidências e incorporar a prática clínica, se possível, né? Sim, e é interessante que você comentou, acho que no GAP70+, esses pacientes tiveram menos risco de queda e fratura. Qual é o impacto? Queda é um marcador de fragilidade, né? Mas qual que é o impacto de uma queda? Isso é um dado importante que usualmente o oncologista a gente fica ligado, né, em relação a dados sobre vida global, a toxicidade geral do tratamento. Mas o risco de queda, né, e o risco de fratura é um preditor, né, de morte e mortalidade precoce. Então a gente precisa ficar atenta nesse grupo. E uma coisa que é interessante é como a gente precisa mudar um pouco a visão para essa população. Tem um estudo que foi publicado em 2021, onde eles fizeram uma pesquisa online com pacientes com câncer de próstata metastático. Foram 143 pacientes e 149 cuidadores. E nesse estudo eles avaliaram principalmente o que era importante para o paciente em relação à toxicidade do tratamento. E eles trouxeram, né, de resultado que a redução do risco de fratura e de queda, né, de 5% para 0%, ou seja, muito pouco, né, era tão valioso quanto o aumento de 9 meses na sobrevida. Né? Quando a gente vai trazer isso, você vai comparar na visão do oncologista, o que é importante para a gente é o aumento na sobrevida. Mas para o paciente e para o cuidador, o risco de queda, o impacto cognitivo, algumas alterações na qualidade de vida são mais importantes do que o aumento da sobrevida em si.
né? Esse estudo é fantástico porque ele nos faz refletir sobre preferências individuais como desfecho e a necessidade da decisão compartilhada. E isso foi algo que se discutiu bastante nas sessões da ASCO. Né? Então, o que a gente aprendeu lá? Né? O que ficou massificado? Toda avaliação desse paciente tem que começar com uma avaliação geriátrica, provavelmente com score de triagem e daí em diante. Mas você pode criar um algoritmo que te guie na hora de escolher o tratamento para esse paciente, de avaliar esse paciente e escolher o tratamento para ele. E para nós, oncologistas, ter um algoritmo, ter um caminho, ter as setas é sempre importante. Né? Comenta com os colegas que estão nos assistindo qual que foi a sugestão dos colegas lá na ASCO. Esse ano eles trouxeram, inclusive tá no guideline, né, do câncer de próstata, quem puder depois dar uma olhada, é muito interessante. A gente tem buscado cada vez mais tornar factível essa avaliação, né? Como a gente consegue trazer isso mais prático para o nosso dia a dia. São 5 grandes pontos, né? 5 grandes elementos nesse algoritmo. E o primeiro é o que a gente já faz usualmente, que é o estadiamento oncológico. Eu preciso conhecer aquele tumor, né? Eu preciso entender as análises moleculares, biológicas daquele tumor, falando do câncer de próstata, Gleason, PSA, se esse paciente tem doença visceral ou não, se é só doença óssea. Então, eu preciso entender o estadiamento da minha doença. No outro momento, eu tenho o estadiamento do paciente. Eu preciso conhecer o meu paciente, quais são as suas comorbidades, eu preciso entender qual a expectativa de vida desse indivíduo com câncer e sem o câncer, como a Poliana falou, né, nos episódios anteriores. E para isso a gente tem algumas ferramentas que podem nos auxiliar a calcular a expectativa de vida, que é o Lee Schomburg, que está disponível online, facilmente a gente consegue. Né? No outro momento, eu preciso identificar quais são as vulnerabilidades e fragilidades do meu paciente. E é importante, por que a gente fala que não é apenas uma avaliação geriátrica? Porque eu preciso reconhecer o que é vulnerabilidade e fragilidade modificável. O que esse indivíduo pode ser submetido a uma reabilitação, que eu tiro ele dessa situação de vulnerabilidade e fragilidade e posso levá-lo para um estado saudável e sim submeter a um tratamento convencional. A gente tem que entender as preferências individuais do paciente. Quando a gente fala da população geriátrica, o tempo é diferente, os valores são diferentes, né? Eles priorizam muito a qualidade de vida ao invés da sobrevida. Então, esse paciente precisa entender o que é sua doença, quais são as possibilidades de tratamento, né? E nesse ponto eu trago um fator muito importante que a gente precisa aprender a não associar a fragilidade física de fragilidade cognitiva e associar envelhecimento com perda de cognição e poder de decisão, de autonomia, né? Então é muito importante que esse paciente tenha domínio do que está acontecendo no seu estágio de doença, né? O grau da sua doença e o que vai ser feito. E aí, nesse momento, a gente parte para o último passo, que é uma decisão compartilhada, né? Onde, com todas essas informações biológicas associadas ao tumor, o estadiamento desse oncológico, junto com o conhecimento da individualidade daquele paciente, né? Mais as minhas estratégias e possibilidades de tratamento, e a gente entra também na questão de acesso, o que eu posso fazer dentro da minha realidade, né? O que é factível de possibilidade de tratamento. E aí sim a gente chega a uma decisão do tratamento para aquele indivíduo, né? Porque a gente está tratando uma pessoa, não uma doença, né? Eu acho que você tocou num ponto fundamental, que é a grande dúvida do oncologista, das vulnerabilidades, da fragilidade. Vale a pena a gente comentar um pouco que muitas vezes essa fragilidade veio com o adoecimento, né, como sintomas da doença oncológica, câncer de próstata, dor, por exemplo. Sim. E que isso é passível de reversão com tratamento de suporte e com tratamento oncológico. A gente saber diferenciar isso daquela fragilidade geriátrica, né, talvez não modificável. A gente não colocar tudo num bolo só. Isso é um desafio, mas isso é muito importante, porque senão a gente pode subestimar esse tratamento e o próprio paciente, né? Sem dúvida, a gente acaba... Se a gente não entende quem é aquele indivíduo e o impacto que a doença trouxe para ele, a gente não consegue escolher o tratamento ideal para ele. A gente não consegue exercer a tão sonhada oncologia de precisão. E a oncogeriatria é isso, a gente entender quem é o indivíduo e o contexto em que ele está inserido. Muito legal, eu vou aqui descrever um exemplo prático, né? Um paciente que pode bater no nosso consultório amanhã. Então, olha só, um paciente de 75 anos, antecedente de coronariopatia, tem um stent, fez uma angioplastia 5 anos atrás e tem um quadro de diabetes compensado. É um paciente hipercomum. Sim. Né? Hipercomum. Veio no pronto-socorro com uma dor lombar
progressiva nos últimos meses, de forte intensidade. Internou na investigação várias lesões ósseas ali, um super scan, a cintilografia óssea e um PSA altíssimo, né, em torno de 1000. Então aí o que nós temos, né? A gente tem um paciente com uma neoplasia de próstata metastática, um alto risco, alto volume de doença, sensível à castração, acabou de ser diagnosticado. Então, pronto, fiz o diagnóstico do tumor, né? E geralmente a gente para por aí. Porque quando a gente trata só o paciente jovem, às vezes isso é suficiente mesmo. A gente escolhe o tratamento, o guideline tá lá, o estudo tá lá perfeito. Ele se encaixa naquele trial, né? Perfeitamente. Mas 75 anos, coronariopatia e diabetes, talvez não. Ele não seja sido representado talvez no estudo. Não. Então, olha só, vou trazer as informações geriátricas, tá? É um paciente totalmente independente para suas atividades básicas da vida diária, para suas atividades instrumentais de vida diária, questões práticas, ir no supermercado, pagar uma conta, tomar seu remédio sozinho, né? E com uma boa expectativa de vida. A gente fez lá o cálculo de expectativa de vida dele, mais de 5 anos de expectativa de vida. Então, esse paciente, com certeza, a gente iria pensar, poxa, ele merece uma terapia tripla. Decidimos isso. Mas vem o receio da toxicidade. Como que a gente pode objetivar o risco de toxicidade desse paciente, né? Qual é a ferramenta que a gente pode ter ali do nosso lado para nos guiar na escolha das melhores drogas, tratamento de suporte, enfim. Você trouxe um ponto importante, antes da gente comentar um pouquinho sobre as escalas, né, as calculadoras. Eu trago um ponto importante na oncogeriatria para a gente não correr o risco. A gente fica muito preocupado com a toxicidade, né? Mas além do risco da gente expor um paciente a um tratamento mais intenso do que ele poderia, que seria o overtreatment, a gente não pode subestimar esse paciente nunca, né? Porque a gente vê o impacto e você falou que, por exemplo, com a Aracins a gente teve redução de 30%, né, no risco de morte. Então, se eu subestimar meu paciente, eu vou submeter lá a um tratamento em menor intensidade do que ele teria condições, e isso impacta não só na sobrevida, mas na qualidade de vida, no controle de dor, né? Então, a gente precisa estar muito atento em relação a isso. Para a gente avaliar, praticamente falando, né, o risco de toxicidade desses pacientes da quimioterapia, a gente tem algumas calculadoras, né? A gente tem o CRASH Score, o CARG. O CRASH ele foi validado também para tumores hematológicos, né? Diferente do CARG, que está exatamente para tumores sólidos, tá? A gente avalia vários domínios, e nesses domínios a gente tem a definição do risco desse paciente a ser submetido à quimioterapia, seja ela poliquimioterapia ou não, com dose padrão ou não, e domínios de comorbidades, e aí eu chego num consenso de risco de toxicidade leve, moderado a grave, né? Isso consegue me guiar de forma prática, né, a tomar a decisão para a quimioterapia, né? Mas a gente sabe, a gente está falando de uma intensificação de um tratamento, a gente tem outras estratégias de tratamentos associados, né? Tá bem claro pra gente, quando a gente fala do câncer de próstata sensível à castração, que a terapia tripla, né, o bloqueio hormonal, mas a quimioterapia com docetaxel e o bloqueio androgênico é uma estratégia, né? Mas, como eu falei, como você trouxe pra gente, né? Quando a gente olha, por exemplo, a análise do subgrupo do PIS1, que foi o primeiro que trouxe esse impacto positivo, embora eles dividam em grupos 70 mais e 70 menos, a gente teve sim os mesmos benefícios quando a gente fala de sobrevida global, controle de progressão radiológica, que é o que o oncologista quer muito saber. E em relação à toxicidade, até então foi uma droga segura, mas a gente tem que lembrar que, embora seja uma droga segura, a gente não teve os mínimos... O mínimo dataset, quando a gente fala de um estudo dedicado à população geriátrica, né, Lucila, assim, né, falta algumas informações, né? Sim, até nessa ASCO a gente teve, em sessões educacionais importantes, plenárias, análise de subgrupos de população idosa de estudos pivotais, que é o que você está comentando. O PIS1, se eu não me engano, foi apresentado esse ano na ASCO GU. Então, isso trouxe a análise de subgrupo de pacientes idosos do estudo clássico. Então, faltaram características geriátricas, né? Então, essa população do estudo pivotal, ela não espelha 100% a nossa população do dia a dia. Porque, por exemplo, eles trouxeram pra gente no PIS1 que a população acima de 70 teve, que não considerada saudável, mas a gente tem que lembrar que eles utilizaram o ECOG, o Performance Status, então isso... Pra gente, como que eu vou selecionar esse grupo? O que seriam esses indivíduos saudáveis para eu conseguir replicar na minha prática clínica, né? Ainda faltam algumas informações para a gente ter realmente dados mais robustos para falar realmente esse é o grupo que vai se beneficiar, né?
E a gente traz algumas coisas em relação, né, voltando ao PCOne, em relação ao uso da terapia tripla, eles falam que a toxicidade foi muito semelhante. A gente teve mais, no grupo 70+, na população mais idosa, a hipertensão como fator responsável por descontinuidade do tratamento. E aí vem a dúvida, né? Será que está associado à molécula específica ou o uso do corticóide associado, né? A gente sabe que a abiraterona com prednisona tem um aumento da pressão arterial, que já impacta numa população que já tem uma comorbidade maior, então acaba fazendo um emaranhado de toxicidade junto com a toxicidade medicamentosa das comorbidades com o tratamento. Não, seu. Então eu acho que isso leva a gente a refletir. A gente até estava discutindo sobre isso. Será que uma droga com melhor perfil de tolerabilidade, como a darolutamida, sim, nessa população não teria resultados mais interessantes? Não seria melhor tolerada? A gente provavelmente vai saber, o FDA tem lançado aí uma recomendação para a indústria farmacêutica para que a gente conheça esses dados, conheça essas análises de subgrupos. Então é possível que daqui a algum tempo a gente tenha alguma análise de subgrupo do Arasens, né? A gente vai aguardar. Mas aqui fica a importância da gente lembrar que para essa população estudos de mundo real são muito importantes, né? Que é onde a gente vai espelhar nosso paciente. E aí, para finalizar o nosso bate-papo, a gente fez lá o score de toxicidade da quimioterapia. Eu queria que você comentasse com os colegas onde encontrar esse score de uma forma prática, onde está. E, uma vez que você encontra o score com risco moderado ou alto, o que você faz com a quimioterapia desse paciente? Na prática, o que fazer com essa informação? Quando a gente olha os estudos, né, de intensificação do tratamento, a gente vê que a toxicidade é semelhante, sobretudo quando a gente fala da quimioterapia, né? Ou seja, a gente está falando do docetaxel, um taxano que está associado a uma toxicidade que impacta muito, que é a neuropatia. Ela começa sensorial e evolui para motora, e isso impacta diretamente na autonomia do paciente. Então, a gente precisa ficar muito atento. Outra coisa que é importante em relação ao uso do docetaxel é a mielotoxicidade, que ele está associado, e a gente já tem nos guidelines, a própria CIOG recomenda. Em indivíduos acima de 75 anos, em uso de docetaxel, já tem indicação de profilaxia primária com granuloquine, né? São alguns cuidados que a gente tem que ter, e sobretudo a questão da dose, né? Como utilizar? A gente não tem um padrão para redução de dose, mas o Carg Score, disponível online, rapidamente você consegue. Você consegue digitar, né, e você tem acesso a essa calculadora, e você consegue mediar se você qual a toxicidade do paciente com a dose full, né, sem a redução de dose e sem a redução de dose. E você consegue já imaginar se aquele paciente precisaria iniciar o tratamento com redução upfront, ou seja, no início do tratamento. Os principais guidelines, né, quando a gente fala do tratamento com quimioterapia, eles recomendam que na população geriátrica a gente comece com dose reduzida no risco moderado a grave, né? Porque a gente já conhece que aquele paciente vai ter uma intercorrência, né? E para adaptar isso, a gente tem algumas estratégias, seria o escalonamento de dose. Você começa com dose reduzida e conhece seu paciente. Se você está no cenário de segurança, você aumenta, né? Em relação ao docetaxel, aos moldes do Chartres, até 25% de redução de dose, a gente tem eficácia da droga sem impacto em diferença na sobrevida, né? Então, até 25% de dose eu ainda tenho tratamento ativo para esse paciente. Outra estratégia que também já foi validada, que é muito utilizada em oncogeriatria, é a gente espaçar um pouco mais o tratamento. Por exemplo, docetaxel a cada 15 dias, né? Então, doses reduzidas, intervalos maiores, mediados conforme a nossa toxicidade encontrada no Carg Score. É uma estratégia de trazer esse paciente para um cenário de maior segurança, né? E lembrando em relação à droga oral, que você trouxe também, a darolutamida, além dela ter menos interações medicamentosas, a gente tem um impacto menor na cognição, tá? Porque ela não atravessa a barreira hematoencefálica. E quando a gente conversou anteriormente, né, a Poliana geriatra, ela trouxe para a gente o quanto é importante a cognição. A cognição é um dos domínios mais importantes na decisão terapêutica em oncogeriatria e na qualidade de vida, que a gente conversou no início, né? Os próprios pacientes referem, eu quero um tratamento, mas que não me impacte cognitivamente. Então, tudo isso precisa entrar nessa equação para a gente conseguir chegar numa melhor estratégia de tratamento. Muito legal, acho que ficou bacana esse bate-papo, deu um aspecto bem prático, né? Como reduzir a toxicidade, como manejar, como avaliar aquele paciente, como fazer escolhas. Porque eu acho que é fundamental a gente passar de um mindset em que a gente pensa como manejar os efeitos colaterais para uma mentalidade, que efeitos eu vou
evitar. E procurar os meios disso acontecer. Então, espero que vocês tenham gostado. Recomendo todos a se aprofundar no assunto. Esse ano, o Educational Book da ASCO tem um capítulo para o tratamento do câncer de próstata no idoso, tá muito bacana. A gente tem os guidelines do NCCN, os guidelines da CIOG e, claro, o conteúdo da nossa página, na Oncogeriatria Brasil. A gente tem um curso modular só para contemplar esses aspectos dos tumores geniturinários. Até o próximo episódio.